Comunavírus contra o Brasil. Ocorreu em Simbres, distrito de Pesqueira, em Pernambuco, no ano de 1936, para duas meninas do Nordeste brasileiro, a aparição da Mãe de Jesus, intitulada como a Mãe da Graça, popularmente conhecida como Nossa Senhora das Graças. Ela veio pessoalmente pisar literalmente a cabeça da serpente mais uma vez, denunciando o comunismo, alertando os brasileiros como fez outrora em Fátima aos portugueses e em Salete aos franceses. O comunismo foi espalhado, doutrinando para o mal pessoas em todos os setores da sociedade, havendo resistência por parte de cristãos em muitos países. Os países que cederam ao comunismo viveram ou vivem a miséria, que nem a própria conseguiu esconder. Na imagem vemos a Gulag escravagista, o mapa documental de trabalhos forçados em campos de concentração da Rússia soviética. Como há adeptos do esquerdismo por todo o mundo, os russos soviéticos tiveram aliados conspiratórios anticristãos por todo o mundo, enganando as pessoas, promovendo uma falsa inimizade entre as nações, sendo que as lideranças dessas nações metidas com os comunistas para eliminar o cristianismo. A revolta chamar-se-á protestantismo, a loucura terá o nome de espiritismo, o ódio à igreja receberá o nome de maçonaria, e a barbárie chamar-se-á de comunismo. Padre Júlio Maria de Lombardi. Para ser católico é proibido apoiar ou seguir maçonaria, marxismo e espiritismo, pois estão atolados até o pescoço de corpos de mortos por suas próprias mãos imunes. A revolução cultural promovida ao longo dos anos para minar o cristianismo vem desde a invasão islâmica, mas esse é um assunto para outro vídeo. Católico espetacular e sobretudo nas elites da França, na nobreza da França, essa gente estava morrendo toda no campo de batalha e nas trincheiras, ou seja, a França estava sendo decepada. Esse fenômeno existia também, existe. Então, depois os cursos serem modificados por aquela guerra, para pior, infelizmente. O vírus comunista não é novidade, mas dessa vez ganhou a proporção apocalíptica que queriam os algozes da humanidade. O veneno de Satanás atingiu o coração dos católicos. Desde um concílio maçom dentro do Vaticano, vem suas igrejas fechadas impossibilitando os verdadeiros cristãos de praticarem sua fé. São Pio X disse, abre aspas, os verdadeiros amigos do povo não são os revolucionários. Fecha aspas. A Virgem Maria apareceu em Fátima no ano de 1917, em Portugal, pisando a cabeça da serpente. Denúncias contra o comunismo, de onde ele se originaria, e os seus planos nefastos. Muitos são, sendo o comunismo uma forma de eliminar seres humanos, não cessando até os dias de hoje.
Muito se tem falado na URSAL, União Revolucionária Socialista da América Latina. Porém, não é fácil compreender como eles agiram na oscuridade por tanto tempo se existe a dita direita. Portanto, é bom saber que tanto a direita como a esquerda são braços dos mesmos idealizadores, os deicidas judeus. Ao aparecer para alertar os brasileiros, a Virgem Perpétua fala: minhas filhas virão, dizei a todo o povo que se aproximam 3 grandes castigos, se não fizer muita penitência e oração. Sou a Mãe da Graça, e venho avisar ao povo que se aproximam 3 grandes castigos. O que eu quero com esse vídeo, e a quem se achar no direito, como povo brasileiro ou não, de saber como e localizar o que jaz no maligno. Veja no ranking como os países ocidentais disparam no número de contágios e baixas humanas. Em contrapartida, países orientais decaem no número de baixas, o que é muito curioso, para não dizer conspiratório. Não me parece uma coincidência, mas um plano muito bem articulado, pois por muito menos jihadistas aterrorizam países. Se alguém for alegar que o fato dos jihadistas não atacarem a China seria a questão nuclear, bom, eles atacam países ocidentais que possuem armas nucleares, então esse não é o fator. Colocando os pingos nos is, o contexto é baixar e elevar o número demográfico das falsas religiões. Com base nos católicos, se vê nitidamente que há um declínio. Estão baixando o número de católicos no mundo, o que é desastroso, pois o único meio apropriado de se viver em comunidade é sendo cristão. E sendo os católicos os verdadeiros cristãos estabelecidos por Jesus Cristo há mais de 2000 anos, se vê contrapondo ao cristianismo o avanço islamista.
crescimento demográfico de muçulmanos no mundo todo, orquestrado por esquerdistas, inclusive no Brasil. Mas você deve estar se perguntando onde os deicidas se encaixam nesse plano, já que são os idealizadores desses movimentos. Há profecias de que Israel, recuperando Jerusalém, vai reconstruir o Templo de Salomão, e isso vai precipitar para a volta de Jesus Cristo e para o fim dos tempos, ou seja, é uma visão apocalíptica. Eles estão caminhando para o apocalipse, achando que eles são alvos, enquanto nós, que não somos assim tão radicais, vamos ficar para trás. É uma maluquice, né? Mas é externa americana. E é uma decisão que o Trump tomou completamente absurda, porque ele entregou de bandeja para os israelenses uma coisa que os Estados Unidos seguravam há 70 anos, que era o status final de Jerusalém. Ele entregou de bandeja. Então, está todo mundo aqui nos Estados Unidos muito preocupado com o que vai acontecer. No vídeo que acabamos de ver, vimos que os judeus estão esperando por Messias, que no imaginário dos protestantes se tratará de Cristo, mas que na realidade e na visão católica é o anticristo. Sendo assim, não se trata de jogo político, mas sim de uma guerra religiosa, aonde o Islã se encaixa perfeitamente nesse quadro. Não se descarta a existência de um Jesus. Porém, os islamitas, ele, Jesus, não é Deus. Mesmo assim, o Islã se diz pregar um, entre aspas, Jesus, profeta dos últimos tempos, que viria em um disco voador à Terra pregar o Islã como a verdadeira. Fecha aspas. Com ódio ao cristianismo e se fazem de ao ponto da vinda do seu, entre aspas, Messias esperado, fortalecendo inimigos triviais dos católicos, já que essa é a economia global. Enquanto isso, as mídias ditas, entre aspas, católicas, na realidade não passam de carismáticos clones do protestantismo norte-americano, se vendem a Rede Globo espírita de bruxos e magos negros como a Canção Nova e a TV Aparecida, que se tornou parceira da The History Channel, com o seu cunho totalmente histórica, mas favorável a crenças ufológicas, sem mencionar o esquerdismo da CNBB e das emissoras citadas. Que tem os detalhes. Boa noite.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O nosso compromisso diário Reinaldo, todos os ouvintes da rede Canção Nova de rádio e, por que não, para todos que assistem, que acompanham o sistema Canção Nova de hoje. Hoje a meia vai poder ouvir o programa Momento apresentado pelo Padre Marcelo Correu, essa parceria, senhor. Seu Jonas, o amo, você sabe que tem um filho, cara, surgiu dele. Fui contar, durante quase 20 anos eu fazia o programa das 9 às 10. Surgiu a oportunidade de fazer um outro horário. E aí Deus dizia, da meia-noite a 1, está perdido. O senhor na hora saltou, eu tenho até foto, orou por mim e falou, Deus tem um plano. Mal sabia, não imaginava que a Rádio Globo faria essa parceria. Eu quero agradecer de modo, não posso deixar a Citinha, que é uma guerreira nova, com a Juliana Paiva, e o meu querido padre, irmão, padre Adriano Zandoná, que nós estamos fazendo aqui uma parceria, que está sendo aqui selada. Hoje, 3 séculos atrás, ninguém poderia prever que essa escultura de barro se tornaria padroeira do Brasil. Em parceria com History apresenta um documentário inédito. Aparecida, como a gente vai ver. Um fato a ser questionado sobre a Aparecida, já que é tão popular entre os brasileiros, é que, diferentemente de outros países católicos, como Portugal e França, se dá mais ou completa ênfase à imagem encontrada em um rio do que à real aparição física e pessoal da Mãe de Deus. Talvez seja por ter sido um maçom que conduziu a façanha de tirar os seis, construindo uma basílica em 1946 para a imagem achada. Concluo que a implementação do vírus do coronavírus é engrenagem de redução de massas para que, através da subversão inconsciente, migrem para um biochip para de acostumados com a abordagem de verificação da temperatura na testa e do álcool gel nas mãos, se citam à vontade no atual provisório método de serem considerados aceitos.